sou Malu Antônio, eu sou aqui mineira de Belo Horizonte. Eu, hoje, me autodenomino uma mulher preta de pele clara. Isso é uma coisa que pensar mais em diversidade e inclusão me fez chegar nessa autodenominação. Eu sou filha mais velha de uma família de origem negra, mas muito miscigenada, assim como é o Brasil mesmo. Meu pai é árabe, e as mulheres na família do meu pai foram criadas para servir, né? Então, eu sou a primeira mulher a entrar na universidade da família do meu pai. Sou a primeira mulher a entrar na faculdade da família do meu pai. E a primeira pessoa da família da minha mãe a entrar na universidade também. Eu acho que uma coisa super importante que tem a ver também com o que eu tenho pensado com relação à diversidade e inclusão é que eu sou, sim, uma mulher negra de pele clara, absolutamente racista, machista e homofóbica em desconstrução. Porque todos nós o somos, em alguma medida, porque essas coisas são estruturais. Então, hoje em dia, a minha meta é fazer como é que a gente vai desconstruir isso. Eu comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos de idade, já fiz um pouco de tudo, né? Já fui recepcionista, secretária, funcionária pública concursada, mas eu estudei História na Universidade Federal de Minas Gerais. Na época, eu queria ser jornalista, mas não tinha como estudar jornalismo, porque eu tinha que estudar à noite na Universidade Pública. Acabou que História foi um curso muito interessante para a minha trajetória, porque ela me deu a dimensão exata, né, de quem eu era no mundo, né, não apenas como mulher e tal. Quando eu tive minha filha, entre 29 e 30 anos, quando eu voltei da licença maternidade, eu voltei para uma empresa como gerente administrativo financeiro, e aí eu conheci o marketing. Eu nunca tinha tido um contato muito próximo, até então eu tinha trabalhado em muitas áreas, mas não ligadas à área de comunicação, e eu fiquei apaixonada com a possibilidade de trabalhar com marketing. Aí eu dei uma virada, né, na minha carreira, eu deixei de ser gerente nessa companhia e virei assistente de marketing nessa companhia também, para saber, né, como é que eu ia me relacionar com essa nova atividade. Ficou confirmada a minha paixão por comunicação, e aí eu fiz uma pós-graduação para instrumentalizar um pouco. Fui trabalhar numa agência super pequenininha aqui em Belo Horizonte, mas era uma agência em que eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas, né? Então, na prática, eu pude entender o que era comunicação mesmo. E eu concorri a uma vaga de gerente de marketing num shopping aqui em BH, e aí comecei a trabalhar na área de comunicação, completamente apaixonada. O tempo passou e eu fui trabalhar na TIM, na época da privatização, em 98, inclusive fui uma das primeiras pessoas a ser contratada aqui no Brasil, e tive a oportunidade de fazer um dos trabalhos mais legais da vida, que foi a startup mesmo, da Maxitel primeiro, né, que era a banda B, para Minas, Bahia e Sergipe, que teve uma missão hercúlea aí, né, de concorrer com as duas melhores do sistema Telebrás, que era a Telebahia e a Telemig. Depois, quando a Telecom Itália participou do leilão da banda B e da banda E, a TIM fechou o Brasil, e aí eu tive a oportunidade de ir para o Rio e quase fazer um outro startup, né, para uma marca nacional com cobertura no país inteiro. Foi, de fato, um trabalho muito interessante, porque tanto o Maxitel quanto o TIM eram marcas muito novas, né, assim, a gente fez todo o trabalho de posicionamento, de branding, de comunicação, e era muito competitivo naquela época, né, até um pouco mais do que agora. Então, foi um trabalho muito rico, muito interessante. Eu amei trabalhar na TIM, foi, acho que, um dos trabalhos mais legais que eu já tive a oportunidade de fazer, né, quando você começa do nada, né, até chegar numa marca que se estabelece, né, e tal. Em 2004, eu queria voltar a morar em Belo Horizonte, por questões familiares e pessoais, e acabei vindo parar aqui na Fiat, na época, né, hoje Stellantis, mas na época Fiat,
para essa posição aí, então, na área de comunicação. Então, a gente tinha apenas a marca Fiat, lá pelo 2016, mais ou menos, pouco depois que a Jeep chegou no Brasil, eu assumi também a Jeep e a Ram, e agora, com a fusão PSA FCA, a gente tem Stellantis, e aí eu estou cuidando agora de storytelling e conteúdo para todas as marcas. Então, assim, eu não tenho uma trajetória, digamos, convencional, né, dentro do marketing, né, eu tenho uma trajetória bastante diferente, mas eu acho que a minha trajetória, inclusive, ela é muito rica justo por isso, né, justo porque eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas outras áreas, né, eu fui gerente comercial de uma empresa de equipamentos para a área eletroeletrônica, eu fui professora, eu fui instrutora de cursos da Lei 8.666, eu fui especialista numa determinada época da minha vida, com venda para o governo através de licitação pública. Depois eu trabalhei um pouco também no sentido de, como é que eu vou dizer, instrumentalizar também o pessoal da rede pública com relação à lei. Montei algumas comissões especiais de licitação pública para alguns lugares, enfim. Então, tive muitas experiências que não têm nada a ver com marketing, mas que têm a ver com pessoas e etc. Então, eu acho que essa minha trajetória, ela acabou me ajudando muito, né? Porque comunicação e marketing é sobre isso, né? Sobre conectar sonhos e realidade, né? Conectar pessoas, enfim. Então, eu acho que o fato de ser em comum acabou variando aí um pouco e sendo bom para mim, eu acho, né? Agora, eu resolvi fazer uma outra pós-graduação, acabei de começar, estou fazendo uma pós-graduação em diversidade e inclusão, porque esse é um assunto que já me interessa há algum tempo, e que inclusive se conecta muito com a coisa da história, e de fato, quando a gente começa a pensar em todas essas coisas sobre ESG e tal, a gente vê o quanto esse é um assunto que as empresas têm que trazer para dentro, não apenas do ponto de vista da comunicação, que também tem que acontecer, né, a gente tem que aumentar a representatividade na comunicação, e eu estou falando, inclusive, não só para fora, mas para dentro também, na cadeia inteira, né, tem que ter mais diversidade em quem está mais representatividade, no grupo que está brifando, no grupo que está criando, no grupo que está aprovando, né, então essa é uma batalha importante, e eu acho que esse é um caminho um pouco sem volta para as companhias e também para a comunicação. Aí, esse é um dos primeiros cursos no Brasil, e tem sido muito interessante, porque, inclusive, já tem uma série de pessoas estudando sobre isso, já tem literatura sobre isso, né, sobre uma série de conceitos super importantes, que tem a ver com a diversidade e inclusão. Então, estou super interessada nisso também. Eu acho que o marketing mudou muito, né? Eu acho que a internet naquela época, né, a digitalização, inclusive, que deu saltos quânticos aí durante a pandemia, instrumentalizou muito as pessoas, né? As pessoas hoje, elas já faziam isso, né? Elas já produziam, já distribuíam conteúdo, mas agora elas fazem isso, inclusive, de uma maneira até muito mais profissional do que há 10 anos, quando a gente começou a falar nisso, né? E isso dá um poder muito grande para as pessoas. Então, eu acho que comunicação hoje é sobre conversar, né? Não é mais aquela coisa de eu falo, a pessoa escuta, não é mais sobre isso, é sobre uma troca, né? Sobre uma conexão. Isso complica bastante todo o ecossistema, na verdade. Eu acho que hoje o ecossistema de comunicação nunca foi tão rico. Todo mundo, de alguma forma, tem voz, não apenas a empresa, as pessoas também têm, enfim, são inúmeros atores, né, dentro do ecossistema. E isso deixa a atividade de comunicação e marketing mais profunda, mais complexa e mais sofisticada. E eu acho agora, com isso tudo que a gente está ouvindo falar sobre metaversos, né, a vida em outras dimensões, porque é isso, né? O que é real, o que é virtual. Então, na verdade, eu acho que quando a gente começa a falar sobre essas inúmeras dimensões que a vida vai tomar, isso ainda vai complicar mais ainda, porque eu posso ser eu aqui, a falar com vocês aqui, agora,
Eu posso ter um outro avatar que pode ser ligeiramente diferente de mim, numa outra dimensão, num game, etc. Posso ser outra em outra. Eu posso ter crenças, até valores, não apenas uma roupa ou uma cara que é um pouco diferente, mas eu posso ser muitas pessoas, né? E acho que isso para as marcas e para a comunicação vai ser um divisor de águas, né? Então, eu prevejo, né, que o futuro da comunicação vai ser mais sofisticado, mais complexo e vai se dar em muitas dimensões. É um desafio muito grande para as marcas, né, para como lidar com isso, né? Como ser relevante, como não ser interruptivo, né? Como é que a gente vai fazer para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas prestem atenção no que a marca tem a dizer, no que aquele produto tem a dizer. Acho que a gente está vivendo uma era de competição muito acirrada pela atenção das pessoas, porque, de novo, retomando aquele ponto de que as pessoas hoje produzem muito conteúdo, elas produzem muito, né? E tem muita coisa muito interessante acontecendo. A gente sempre teve uma discussão super interessante sobre a marca publisher, né? E eu fico pensando quanto isso é cada vez mais difícil, porque, de novo, a gente está aqui numa corrida por atenção. E é isso, eu fico pensando que o trabalho do marketing da comunicação vai ficar bem mais sofisticado, vai ficar bem mais delicado e tudo. Além do que, eu acho que a gente está no momento ápice também da performance, né? Se a busca pela atenção é uma coisa, eu acho que a performance para organizar uma série de coisas que o marketing tem que fazer hoje também é, né? Como é que a gente faz tudo isso e, de alguma forma, acompanha se isso funciona ou não funciona, em que medida funciona, etc., também é uma outra fronteira super importante que o marketing tem que agregar, né? Foi-se o tempo que a gente podia ser apenas ultra criativo, não que isso tenha deixado de ser importante, isso é muito importante, até porque a gente tem observado que quanto mais poderosa a ideia, mais você consegue se conectar com a pessoa, né? Mas esse sistema de acompanhamento e medição ele é muito importante. Além disso, a gente tem que conhecer cada vez mais sobre as pessoas, né? O que as pessoas querem, o que as pessoas esperam, né? O que elas ainda nem sabem que querem, porque tem sempre essa discussão no marketing, né? Enfim, é isso aí. Eu acho que é juntar mesmo essa coisa de arte e de ciência, que é um pouco do que a gente vem tentando fazer aqui, para encontrar o melhor dos dois mundos e fazer, sim, uma comunicação que é relevante, que ajude as pessoas a tomarem as melhores decisões com relação ao consumo. Ser mulher, independente da carreira que você escolhe, não é um negócio fácil, né? Porque essa questão aí do machismo, assim como o racismo, assim como várias outras, né, assim, vertentes aí, elas são estruturais. Então, a gente está inserido numa sociedade absolutamente patriarcal e as mulheres estão numa posição desvantajosa com relação a essa sociedade patriarcal. Então, ser mulher e trabalhar não é um negócio fácil para ninguém. Tenha você uma posição no início de carreira, na base da pirâmide, mesmo que você tenha uma posição lá no alto, né, da pirâmide, né, lá vai subindo. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil por vários motivos. É muito difícil, primeiramente, porque o trabalho do cuidado está a cargo da mulher, nessa sociedade patriarcal. Então, o trabalho do cuidado, que tem a ver com cuidado com a casa, cuidado com os filhos, a carga mental de fazer essa engrenagem funcionar, ela é da mulher. É verdade que alguns homens já começam a dividir isso com as mulheres, sim, mas é muito pequeno ainda, é muito baixo. O trabalho do cuidado não remunerado e invisível é da mulher. É da mulher.
Isso, por si só, já impacta violentamente a sua atividade, porque você tem sempre que estar mais na frente para poder trabalhar, né? Eu ouvi muitas vezes durante a minha carreira a pergunta de quando uma mulher vai ser contratada, se ela, dependendo da idade que ela está, se ela tem filhos, se ela pretende engravidar, etc, etc, o que é um verdadeiro absurdo. Sendo que homens vêm tendo filhos aí esse tempo todo, e quase não há essa pergunta para eles. Então, a gente já parte de um lugar diferente. Então, acho que a primeira coisa é o trabalho do cuidado que impacta na nossa atividade. Depois do trabalho do cuidado, tem toda uma questão de os homens se acharem os donos da cocada, né? Então, todos essas palavras aí que tem a ver com interromper você, que tem a ver com repetir o que você disse, e aí sim as pessoas ouvirem, e vários outros, né? Isso é, infelizmente, uma prática ainda em muitas companhias, inclusive aqui, né? De novo, porque isso é uma questão estrutural, e aí é um negócio que a gente vai ter que batalhar bastante ainda, né? Eu sou da época que as mulheres tinham que vestir um terninho, né, para um pouco mimetizar com a coisa do universo masculino, que era o universo do trabalho. Então, eu acho que vem mudando, as coisas vêm mudando, as mulheres, eu acho que elas têm mais espaço, acho que tem várias companhias fazendo ações afirmativas, porque é necessário que elas sejam afirmativas, né? É necessário que elas estejam no core a questão da diversidade, que tem a ver com gênero, inclusive, na escolha, na preparação e etc. Às vezes você tem muitas mulheres na base da pirâmide das companhias e não tem ninguém na alta direção, ou tem pouquíssima representatividade na alta direção, e não tem porque o caminho vai se estreitando mesmo, né, para as mulheres. Então, acho que essa é uma batalha muito grande que está longe de chegar, até porque tem uma série de pessoas que, inclusive, nem admitem que existe essa diferença, né, acha que está todo mundo partindo do mesmo lugar, o que não é verdade. Eu, assim, imagina na indústria de autos, né, a indústria de autos é uma indústria bastante masculina, né? Você tem poucas representantes mulheres, no mundo, inclusive, na autodireção, e aí as ações afirmativas, elas são muito importantes, né? Esse grupo aqui está muito antenado com isso, e a gente já tem um programa aqui, que é um programa mais organizado, com metas e com indicadores, porque isso é super importante, né? Se isso não acontece, as coisas não andam, né? Elas não andam. Mas infelizmente, eu acho que a gente ainda vai levar alguns anos, como sociedade, para poder equilibrar essa questão do gênero, não apenas o gênero, mas o gênero, já que é disso que estamos falando aqui nesse momento, para a gente equilibrar esse trabalho. O que eu posso dizer é que ser mulher e trabalhar e fazer tudo que a gente faz é muito cansativo. É muito cansativo, né? Muito cansativo. Inclusive, que ao longo da minha vida eu vi profissional, eu vi, inclusive, mulheres espetaculares do ponto de vista profissional, em posições menores que homens, apenas medianos, apenas porque eram mulheres. Né? E eu vi isso muito na minha vida. Eu vejo isso muito ainda, infelizmente. Eu acho, de novo, como a gente está vivendo uma vida em muitas dimensões e muito fragmentada, né? Eu acho que entidades como a Abramark, ela acaba organizando um pouco isso, sabe? Juntando pessoas, organizando pautas de discussão. Isso tudo é muito importante, porque da mesma forma que esse ecossistema, ele se pretende muito democrático, ele também é muito aberto, né? Então, eu acho que entidades como a Abramark, ela tem um papel muito importante de ir organizando um pouco a discussão, de convidar as pessoas para poder parar um pouco, né, para poder falar sobre determinados assuntos, que, de novo, eu acho que tem a ver com essa história de ter atenção das pessoas, né, de ter atenção, inclusive, dessa camada de pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem, sejam nas empresas, sejam nas agências, né, seja na imprensa,
Então, eu acho que essa é uma entidade que ela consegue reunir, né, gente de diferentes lugares para poder conversar sobre assuntos que têm a ver com o que está acontecendo. E acho que essa é uma coisa muito importante, sabe? Assim, como que a gente troca, né? Como que a gente troca experiência, como que a gente troca melhores práticas, como que a gente discute eventuais fracassos, porque isso acontece, né? Aprendizados que a gente já teve, né? Tentar aprender com o que o outro já fez mais rápido, né? Enfim, então eu acho que tem um papel fundamental nesses tempos de tanta fragmentação e falta de tempo, né? Uma coisa fina ficar falando que ninguém tem tempo para nada, é horrível, mas é verdade. E aí eu acho que acaba que a Abramac ajuda a gente a se ver e, enfim, a estar presente aí nas discussões.